Olá, gente! Tudo bem? Eu sou Thais Naldoni e estou de volta aqui com Tá na Pauta, o segundo. Bom, hoje a gente tem papo pra caramba, eu tenho aqui já bastante gente entrando, muito obrigada já pela audiência. Semana passada a gente teve um programa muito legal, a gente falou sobre um monte de coisa, vocês participaram bastante, eu fico sempre feliz com a participação de vocês, sigam assim junto comigo, primeiro montando a pauta do programa e claro, debatendo comigo os assuntos, porque eu dependo 100% de vocês pro sucesso dessa iniciativa, né não? Gente, hoje a gente começa, aliás, ó, Mariana Couto tá aqui curtindo o vídeo, Mariana Couto e Roberta Mareza, lá da TV Cultura, do Papo de Mãe, elas acabaram de completar 8 anos no ar, parabéns, viu meninas? Fiquei muito feliz por já ter participado mais de uma vez do Papo de Mãe. Foi o primeiro programa que a Elisa apareceu, né, na barriga, foi muito legal. Então, parabéns para vocês, que bacana que essa iniciativa continue perene e que vocês tenham muita sorte e que continuem bem de audiência, enfim, estourando os horários como vocês costumam fazer. Bom, outra coisa bacana também envolvendo a TV Cultura que aconteceu essa semana, depois eu volto, tá, a falar da pauta da semana, mas foi a parceria fechada entre a Turma da Mônica e a TV Cultura, que foi celebrada nessa semana, e a partir agora de outubro a Turma da Mônica vai estar na grade infantil da TV Cultura, o que é muito legal, porque a Turma da Mônica faz parte da história e da infância de muita gente, né, então é muito bacana. Bom, bora entrar, vamos conversando então. O Henrique Dias, lá de Belo Horizonte, que ficou bem bravo semana passada, porque falou que eu não dava oi pra ele, mas eu dei. Tá aqui com a gente também já, muito obrigada. O Joel Alves também já tá aqui, muito obrigada por estar aqui. Continuem aqui. O Fábio Salles tá aqui. Tavô Teixeira, que bacana te ver aqui também. Muito obrigada por estar por aqui. Bom, a gente tem muito assunto, como eu tava dizendo pra vocês. O primeiro deles, que é uma coisa que foi desenterrada de 1 milhão de anos, é a história do Boris Casoy com os garis. O que aconteceu? O Boris Casoy estava lá fazendo o Jornal da Noite, na época que ele estava na Band, agora ele está na Rede TV, e era fim de ano. Então, quando entravam os comerciais, a Band fez diversas gravações com diversos profissionais, e uma dessas gravações foi feita com garis. Mas aí rolou a vinheta, vazou o áudio e apareceu um comentário do Boris Casoy. Então a gente vai rever isso para a gente poder comentar e falar a respeito da sentença. Vamos lá. Muita paz, muita saúde, muito dinheiro, muito trabalho. Feliz 2010! Que merda, 2 do cheiro, velho. Desejando felicidade do alto da sua vassoura. O cheiro. O mais baixo da escala do trabalho. Deu falta sem ar, tá? Bom, quem nunca fez um comentário infeliz na vida, né? Muita gente faz, às vezes a gente fala os negócios que a gente não pensa muito bem, sai e tal. Mas eu disse isso na semana passada e nem lembrava mais desse caso do Boris Casoy, mas o fato é que quando você tá no meio de comunicação, você precisa tomar muito cuidado, porque você acaba atingindo muito mais gente do que você imagina. Uma coisa é você fazer um comentário idiota na mesa de um bar. Outra coisa é você fazer um comentário bobo com milhares, centenas de milhares de pessoas te assistindo. Óbvio que vai dar algum problema, né? O fato é que os garis ficaram muito ofendidos por conta do comentário do Boris Casoy. No dia seguinte desse comentário, ele pediu desculpas no ar, mas não convenceu. E eles entraram com um processo que o Boris perdeu diversas instâncias. A primeira condenação, ele deveria pagar R$21 mil de indenização. O negócio foi protelando, foi indo. Agora, nessa semana, saiu a sentença final. A indenização que deve ser paga pelo Boris e pela Band, que foi o jornal que ele estava, a emissora que ele estava na época, é de R$60 mil. Então, Boris Casoy vai ter que desembolsar uma grana aí para reparar, né, esse comentário meio bobo, né, vamos dizer assim, sobre os garis no Jornal da Band. Bom, uma coisa que eu acho que a gente não pode se furtar a dizer com relação a isso, e eu volto a falar, é da importância que tem a gente ter discernimento quando a gente tem um caso, um veículo de comunicação nas mãos. Isso com as redes sociais é uma coisa muito sintomática, porque as pessoas não prestam atenção. Então, postam qualquer tipo de idiotice, comentam qualquer tipo de bobagem e não se preocupam muito com as consequências disso. Vale lembrar vocês que tudo que vocês fazem na esfera virtual é exatamente igual que vocês fazem na esfera real. Então você, pessoa digital, não é diferente de você, pessoa física. Então tomem cuidado, porque tem delegacias especializadas em crimes digitais e isso pega feio
E as pessoas não percebem é que hoje uma rede social, o Twitter, o Facebook, enfim, todas essas redes, elas são meio de comunicação. Então, há de se tomar cuidado com o que se diz, há de se tomar cuidado com o que se vaza. A gente não pode sair falando qualquer coisa, né? A gente tem que prestar atenção no que a gente tá falando. Ok, vamos lá. Não tô falando de censura nem nada não, tá, gente? Eu tô falando só de discernimento e bom senso. Bom, voltamos aqui com o pessoal que tá entrando. A Paulinha, tudo bem, Paula Franco? Muito obrigada por estar aqui, fico super feliz, valeu. Kleber Oliveira também tá aqui, muito obrigada por estar aqui também comigo, muito obrigada. Vamos começar a comentar aqui, que eu gosto de conversar com vocês. O Henrique Dias falou a respeito de um assunto que sim, está na nossa pauta. A Rubenita Bastos, que entrou, tá dizendo que acha pouco que ele vai pagar. Era menos, viu? Por causa das correções monetárias, foi para 21 mil reais. Antes foi para 60 mil reais. O primeiro valor era de 21 mil reais, era menos, tá bom? Paula Franco, tudo bem, minha querida? Que bom te ter aqui, valeu. A Aline Riso também, muito obrigada por estar aqui, Aline, lá da Comunicação In Vitro. O pessoal da In Vitro, beijo pra todo mundo. Eu não vou falar o nome de todos, porque a gente pra caramba, aí se eu esquecer alguém pega mal, então desculpem. Um beijo pra vocês, bacana. Tá com a Aline aqui também com a gente, online. O Giba Begamino da Folha, muito obrigada. Pedro Marelli, muito obrigada. Arthur Ortega, muito obrigada. Letícia Giacometti. E o Glauco Braga, do sindicato lá de Santos, Sindicato de Jornalistas lá de Santos. Muito obrigada. Isabela Naldoni também, muito obrigada. Eu adoro quando meus primos aparecem aqui, fico muito feliz. É legal, né? Quando os primos vêm a gente, acho bacana. Bom, saindo do Boris Casoy, vamos falar agora sobre o segundo assunto do Tá Na Pauta de hoje. Na semana passada, quando a gente começou o Tá Na Pauta, a gente falou sobre o Marcelo Rezende. A gente estreou o Tá Na Pauta na última sexta-feira, que foi dia 15, e a gente já falava sobre o estado de saúde do Marcelo Rezende, que não era dos melhores. Então, naquele dia, a gente tinha informação de que ele estava com uma pneumonia, que o quadro dele tinha se agravado bastante e que ele estaria já com falência de múltiplos órgãos. Bom, o que aconteceu foi que no dia seguinte ele faleceu, infelizmente, e o desdobramento da morte do Marcelo Rezende ainda está acontecendo. Então a mídia ainda não esqueceu, continua dando luz a isso e vamos contar, né? Então ele faleceu no sábado, no fim da tarde, e todos os programas da Rede Record falaram a respeito disso, evidentemente, porque ele era uma das grandes estrelas da casa, uma pessoa muito querida lá no jornalismo da emissora, no entretenimento, todo mundo gostava muito do Marcelo. E a doença dele, da forma como pegou, ele é jovem, né, 65 anos, acabou deixando as pessoas muito sensibilizadas. E o fato de ele ter também abandonado o tratamento tradicional deixou as pessoas com muitas dúvidas e com, né, um pontinho assim na orelha de o que tá rolando e tal, e as pessoas não tinham muita informação. Então a morte do Marcelo Rezende pegou todo mundo, não de surpresa, porque ele vinha, né, mal de saúde por conta da doença, mas foi muito triste pro pessoal da Record isso. Bom, bastidores a respeito disso. Foi chato, muito chato, a briga pelo furo no caso da morte do Marcelo Rezende. Essa é uma coisa que eu queria conversar com vocês, porque é grave, né? Quando você usa digamos que a má fase de uma pessoa para fazer notícia, né? Então, assim, muitos jornalistas postaram durante vários dias, durante, né, esse período todo, dizendo que o Marcelo teria morrido. Se você fizer um Google, assim, uma busquinha no Google básica, vocês vão ver que tiveram muitos jornalistas que deram essa morte do Marcelo muito antes do que ela aconteceu de fato. O que é muito triste pro pessoal, principalmente pra família, pros amigos, até pra ele mesmo, né? Que já teve que vir mais de uma vez em redes sociais, no Twitter, no Instagram, sobretudo, para dizer que ele não tinha morrido, que ele estava vivo. Claro que ele aparecia abatido, então cada vez que ele aparecia era sofrido, imagino que para ele e para a família, isso é muito sério. Muitos jornalistas fizeram isso. E uma coisa que me foi dita depois foi que muitos jornalistas entraram em contato com a Rede Record pedindo exclusividade quando de fato acontecesse a passagem do Marcelo. Eu achei, vou dizer pra vocês, um pouco mórbido, assim, achei meio triste. Mas isso acontece, viu, gente? É muito normal. E aconteceu. Então, Cida Naldoni e a Carla estão aqui, muito obrigada. Então, falando do Marcelo, isso foi muito chato, muita gente brigando pelo furo, tentando se antecipar a morte dele. Então, esse é um bastidor chatinho e que realmente aconteceu. Sônia Blota, olha, correspondente da Band lá em Paris, tá aqui com a gente também. Beijão, Sônia, que bacana de ter aqui, fico feliz.
E então, do Marcelo Rezende, o bastidor que nós temos é esse. Também na sexta-feira, a gente teve um comentário aqui de um dos nossos internautas, que eu não consigo me lembrar o nome, acho que foi o Caio, em que ele dizia sobre o REC 9, que ele estava inoperante, enfim, lá no Rio de Janeiro, que é o complexo, né, de gravações da Record. E eu também recebi informação de que isso não procede. Então, parte do REC 9 está sendo utilizado pela área administrativa, redação e etc. E uma outra parte do REC 9 foi arrendada para a Casablanca, que é a produtora Casablanca, que também faz as produções lá da Record. Então, o REC 9 está 100% em operação, ok? Então, retificando a informação que foi dita de que o REC 9 estava ocioso, o REC 9 não está ocioso. Ele está sendo usado tanto pela Rede Record quanto pela produtora. Ok? Bom, o Henrique está dizendo aqui que Deus o tenha, que o Marcelo já está deixando saudades e que ele apresentou linha direta. Essa é uma coisa bacana também que a gente pode falar, que a Rede Globo, ela fez, assim que soube da morte do Marcelo Rezende, que foi divulgada essa morte, eles fizeram um post no Twitter, fizeram um post nas redes sociais, lamentando essa morte e prestando condolências à Rede Record. Então, esse também é um bastidor, na verdade nem é um tanto bastidor, porque as pessoas puderam acompanhar isso de forma clara, ok? Bom, Marcelo Rezende, foi isso, triste. E uma outra coisa que eu queria até comentar com vocês a respeito disso, e que eu queria saber a opinião de vocês, porque eu tô achando muito bizarro, é que tem muita gente que tá se aproveitando da morte do Marcelo Rezende, que já aconteceu há quase uma semana, para angariar audiência de verdade. Então, vamos supor, sabe aqueles programinhas que aparecem à tarde, assim, e aí começou a vir um monte de fofoca. Então, os programas de fofoca do SBT, da Sônia Abrão, estão agora usando da morte dele para espetacularizar, sobretudo a questão do inventário, a questão da relação da namorada com a família e tal. Gente, isso lá é notícia? Será que isso é notícia? Pra vocês isso é notícia? Pra mim, não. Então, tem bastante gente ainda que tá se aproveitando disso, né, pra fazer espetacularização. Isso acontece bastante, e isso é muito chato. E tá acontecendo de novo com o caso do Marcelo Rezende. Enfim, é isso que eu tenho que falar a respeito do Marcelo Rezende. Achei muito triste, e essa espetacularização da morte dele é uma coisa muito chata, sabe? A gente deve tomar cuidado porque a gente mexe, na verdade, com os sentimentos das pessoas. Foi uma pessoa que acabou de falecer, né? E, enfim, eu acho triste, eu não gosto de tratar as coisas dessa forma. E, enfim, é isso por agora. Wanderson Júnior tá dizendo, Sônia Abrão sempre tá nessas. Sempre, é verdade. É muito comum, né, que ela use desse tipo de notícia para segurar a audiência dela. Acontece bastante. Inclusive a Rede TV, na verdade, com pouquíssimas exceções, por exemplo, a Mariana Godoy, que faz um programa de extrema qualidade lá, junto com o Mauro Tagliaferri, grande parte da programação da Rede TV é baseada na programação de outras emissoras, porque ficam comentando o tempo inteiro a programação de outras emissoras, mas também de espetacularização da morte, de tragédias, enfim, desse tipo de coisa. Porque nem sempre é legal, né? Enfim, vamos lá, mudar de assunto. A gente já falou sobre os Deris, a gente já falou sobre o Marcelo Rezende, agora a gente vai falar sobre o Danilo Gentili. Gente, quem gosta do Danilo Gentili, levanta a mão. Eu não vi ainda ninguém levantar. Levanta a mão aí, gente. O Danilo Gentili, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Ele sempre me chama atenção. Por quê? Porque o Danilo Gentili, ele é inegavelmente um bom humorista. Ele é muito bom humorista. Mas ele é um entrevistador raso, né? Quando ele vai fazer entrevistas, as entrevistas são todas voltadas pro humor. As entrevistas não são lá essas coisas. Ele sempre brinca, ele sempre trola o entrevistado e tal. Você não consegue tirar dali muitas coisas bacanas, enfim, né? Mas o Danilo Gentili também, ele é até mais do que o Rafinha Bastos, embora o Rafinha Bastos tenha ficado com a pecha, porque ele fez uma piada de muito mau gosto na frente do CQC, mas até mais do que o Rafinha Bastos, o Danilo Gentili, ele tem um pezinho no mau gosto na hora de fazer piada. E aí eu queria debater com vocês a questão da liberdade de expressão e do humor, da liberdade de expressão, enfim. Quando que a pessoa extrapola isso, né? Bom, o que rolou? O Danilo Gentili, ele tá agora, na verdade, ele tá com 2 processos muito grandes nas costas. Um deles, ele acabou de perder. A Band entrou com um processo contra ele quando ele rescindiu o contrato com a TV e foi pro SBT, certo? Bom, o que aconteceu? A Band disse que teve um
prejuízo de mais de 10 milhões de reais com essa rescisão. O Danilo, por sua vez, disse que o trabalho dele estava sendo muito prejudicado porque a equipe tinha sido cortada, porque ele já não tinha os mesmos recursos para fazer o programa, porque estava sucateado e porque eles iam pegar um dia do programa para leiloar. Então, isso foi, na verdade, essa era a argumentação dele. Para leiloar para igrejas, enfim, leiloar o horário e tal. Então, ele ficou muito bravo, tinha uma proposta do SBT, foi o que foi. A Band, por sua vez, teve o prejuízo econômico, né? Porque você tem anúncios vinculados à sua programação. Normalmente é assim que acontece nas emissoras. Então, na faixa horária tal tem o Danilo Gentili. Você se interessa? Eu me interesso. Então ele vai lá e anuncia. Então, mais ou menos isso. Então a Band disse que teve muito prejuízo com essa saída do Danilo intempestiva, dessa forma. E o processo, a Band entrou contra o Danilo Gentili. Em segunda instância já, né, o Danilo Gentili perdeu. Em primeira instância, a indenização que o Danilo deveria pagar para a emissora seria de R$1.920.000. Os advogados do Danilo entraram com um recurso e aí foi para outra instância. Nessa outra instância, o Danilo Gentili foi condenado de novo, mas a pena foi revista. Então ele vai agora pagar o valor de R$1 milhão. Ele ainda pode recorrer aí para o STJ agora, mas muita gente diz que é muito difícil que se reverta esse valor. Então, neste momento, ele está condenado a pagar R$1 milhão para a Band com relação a essa mudança dele de emissora. O outro processo que está correndo junto ao Danilo Gentili, ele foi condenado em junho ou julho, se não me engano, a indenizar em R$1.000 por dia o jornalista Gilberto de Menstein, que é o dono do Catraca Livre, porque dentro do Catraca Livre tinha um artigo em que eles criticavam o Danilo Gentili por ele ter comparado o assistente de palco dele a um chocolate. Aí eles viram isso, essa declaração de forma racista, e aí esse artigo falava a respeito disso, que ele tinha sido racista, fazia uma crítica. O Danilo não gostou da crítica que tinha lá no Catraca Livre e usou as redes sociais dele para atacar o Gilberto de Menstein, que é o dono do Catraca Livre. Então, ele falou um monte do Gilberto, bom, enfim, não vou repetir aqui as coisas que ele disse, mas ele ofendeu bastante o Gilberto. E aí o Gilberto entrou com uma ação contra ele, ele também perdeu essa ação, e enquanto ele não retirasse o post que ele fez no Facebook, ele deveria pagar R$1.000 por dia de indenização, ok? O Gilberto de Menstein ficou feliz, claro, e disse que ia pegar esse valor e ia doar para um projeto de crianças de Heliópolis, se não me engano. Enfim, isso também está correndo, então o Danilo Gentili está perdendo uma grana. Bom, Letícia Giacometti está aqui falando a respeito, a gente falou a respeito do Marcelo Rezende e da espetacularização da morte dele, pós a morte dele, né, porque agora continuam com as fofocas e falando coisas a respeito. Ela está dizendo que acha que isso não é pauta, que parece mesmo falta de assunto, mas não falta. Bom, assunto nunca falta, né, Letícia? O problema é que as pessoas gostam de chamar o que teoricamente dá audiência. Então, né? A Paulinha está dizendo aqui, Luiz dos Santos, obrigada, tio, por estar aqui, fico feliz. Henrique Dias está dizendo que o programa tá show de bola e que essa rescisão ainda tá dando muito o que falar. Sim, ainda não acabou a discussão, provavelmente os advogados dele vão recorrer da sentença, mas os juristas dizem que é muito difícil que essa decisão seja revertida, ok? Paula Franco está dizendo aqui, via matéria no UOL sobre essa possível suposta briga da família namorada do Marcelo Rezende, ela também acha desnecessário. Sim, é muito desnecessário, né? Muito desnecessário. Poxa, já foi uma doença triste, já passou, infelizmente ele não conseguiu vencer a doença, faleceu, e as pessoas continuam trabalhando em cima disso, né? Continuam trabalhando em cima disso. Eu fiquei pensando, por exemplo, no caso do Domingos Montanher. Lembram aquele ator da Globo que faleceu há 1 ano, acabou de fazer 1 ano que ele morreu afogado lá nas águas do Rio São Francisco? Nesse caso, eu não vi essa espetacularização tão grande quanto aconteceu agora com o Marcelo Rezende. Eu acho, na verdade, que tem a ver com o tipo de programa, né? Por exemplo, o Marcelo Rezende, ele entrou numa vibe de estar muito próximo do telespectador, ele brincava muito, embora ele fizesse... o programa dele fosse noticioso, ele brincava bastante, a postura dele estava diferente, então as pessoas se sentem mais próximas, então chama outro tipo de cobertura. E nesse final de vida, sobretudo, ele
usou muito das redes sociais, então ele mostrava a namorada, ele conversava com as pessoas via redes sociais, então eu acho que isso acaba com que as pessoas se aproximem de certa forma e dá mais margem para esse tipo de matéria. É uma pena, né? É uma pena. Mas acontece bastante e as pessoas adoram chafurdar na lama alheia. Isso nunca é bom, mas acontece, né? Bom, aí ela tá falando aqui da página do UOL, isso a Paulinha falou, o Luiz dos Santos, que tá aqui, tá antenado, muito obrigada, a Isabela, que tá aqui, muito obrigada também. Seguimos então falando, voltamos no Marcelo Rezende, porque as pessoas estavam falando disso, tá bom? E aí, é isso, a Daniel e a Alegre Telini estão aqui, Jefferson dos Santos tá aqui, muito obrigada, Luciano Fernandes também tá aqui, um beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, fico sempre feliz com a participação, continuem, por favor, ok? Então, o Danilo Gentili foi isso, tá, gente? Desnecessário também. Eu acho que a gente deve... Vanilla B tá aqui. Obrigada, Vani. Que legal. O que eu acho bacana, a gente... E acho que tem a ver também com Boris Casoy, as coisas se amarram muito, né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente tem, primeiro, algum tipo de notoriedade, segundo, quando a gente tem a possibilidade de falar e atingir muita gente. De uma forma ou de outra, se você tem 10 seguidores ou 20 seguidores, a sua opinião faz diferença. Se você tem 2 milhões de seguidores, a sua opinião faz muito mais diferença, né? Então você tem que tomar, sim, cuidado com o que você diz. E não é cuidado de autocensura, é cuidado de responsabilidade com o que você diz, com a forma que você diz, porque isso, de um jeito ou de outro, impacta na pessoa que te escuta. Então ela vai te usar pra, enfim, formar a opinião dela, e é bem possível que, enfim, né, as pessoas não entendam algum tipo de comentário que se faça e afim. Josmar Batista também tá aqui, muito obrigada. João Carlos Naldoni Júnior, muito obrigada também por estar aqui. Beijinho pra você, fico feliz de te ter aqui também com a gente. A Vanessa Puerta, um beijo pra você. Luciano Minoru Miyoshi, muito obrigada. Belzanetti também, muito obrigada por estar aqui. Sempre feliz com a participação de vocês. E vamos agora para o nosso próximo tema. E vocês vão comentando aí, que aí eu já falo com vocês em 2 minutinhos, ok? O nosso próximo tema agora, eu queria contar para vocês de um projeto que foi muito interessante, que é do jornalista Eduardo Asta, que ele é ex-TV Folha, ele trabalhou bastante, trabalhou no Estadão e trabalhou no TV Folha. E aí, ele largou tudo o que tinha aqui no Brasil e foi rumo à África. Agora ele mora em Gana e ele tá lá fazendo um trabalho super bacana com uma fundação que cuida de crianças, para educação de crianças. Então, ele lançou agora uma campanha. Eu convido vocês depois a procurarem o Eduardo. Eu vou escrever aqui para vocês, ó, onde vocês estão comentando, eu vou comentar também. O nome dele é Eduardo Asta. Eu vou colocar aqui. Vocês procurem porque é legal. E aí foi lançada uma campanha em que vocês podem ajudar a financiar o estudo dessas crianças. Então, é muito legal, vale super a pena. Vanessa Tamerão também tá aqui, muito obrigada, lá dos Estados Unidos. Gente, a gente tem uma galera dos Estados Unidos que assiste a gente. A gente tem a Belza Nest morando nos Estados Unidos, a gente tá com um pessoal internacional, ó. A Sônia Blota lá em Paris, correspondente da Band, muito obrigada. A Vanessa também tá nos Estados Unidos, muito obrigada. O Wanderson, oi Wandes, tudo bem? Também da Comunicação in Vitro. Beijo, mais beijo pra vocês aí de Vitro, valeu. A Carla, que tá aqui com a Cidinha também, muito obrigada, um beijo pra vocês. Muito obrigada por estarem aqui, fico feliz e é legal, muito legal ter essa audiência de vocês. Voltando agora, então acessem o perfil do Eduardo Asta, conheçam o programa, conheçam esse movimento, é muito legal. E assim, mais legal ainda é o cara que abre a mão da vida, né, aqui no Brasil, para tocar um projeto social desse jeito, para participar desse projeto, é muito bacana, tem muita coragem. Eu procurei o Eduardo pra gente conversar, eu pedi para ele gravar um videozinho para apresentar esse projeto. Para essa edição não deu, mas para a próxima eu trago para vocês mais novidades, mas eu acho muito bacana, é um projeto muito legal, que vale a pena a gente chamar atenção, ok? Gente! Oi, Diego, tudo bem? Diego Vinhas está aqui também, muito obrigada. Ele está dizendo, tô vendo a live, massa, a TV ainda sofre por ser refém da audiência e nem sempre a audiência é qualidade. Você tem toda a razão, nem sempre a audiência é qualidade, mas infelizmente, para você manter projetos, principalmente em TV aberta, que custam muito caro, precisa, né? O fator audiência tem tudo a ver com os anunciantes. Então, um programa que tem anúncios
Tipo, audiência zero, o anunciante não vai querer porque ninguém vai assistir, ninguém vai ver o comercial, e ninguém vai ver o merchan, enfim, esse tipo de coisa. Então, ainda a audiência é 100% importante para os projetos de TV. E, na verdade, a audiência é importante para qualquer tipo de projeto de mídia, né? Quando a gente estava falando da crise do jornalismo, da crise de audiência, da crise dos impressos, tem a ver com a diminuição de leitores e tem a ver com a diminuição de publicidade em consequência da diminuição de leitores. Então, isso é fato. Então, as pessoas buscam audiência. Infelizmente, eu vou te falar que eu fiz um estudo há um tempo. Oi, Ivonete, tudo bem? Obrigada por estar aqui. Eu fiz um estudo há um tempo que as notícias que dão audiência, que são as notícias que as pessoas consideram relevantes, são essas que tratam de coisas bizarras. Tipo, teve uma que era um pintor que fazia pinturas com pênis. Ele usava o pênis de pincel. Sabe aquele barato de ninguém pinta como eu pinto? Então, o cara fazia isso de verdade. Ele era conhecido como Picasso. Ninguém merece, né? Mas é verdade. Aí, essa notícia, ela ficou no topo do Globo.com, tipo, uns 3 dias. Vocês acreditam nisso? E era uma foto do cara de costas, fazendo a pintura. Tinha uma japinha que tava lá sendo, né, retratada naquele momento, com uma cara engraçadíssima. E essa notícia ficou top. Imagine, 3 dias. Então, as pessoas se interessam por esse tipo de informação, elas gostam, né? E aí, a mídia, que não é boba nem nada, vai lá e usa desse tipo de coisa pra enfim, ganhar audiência e tal. A Vanessa tá dizendo, bom trabalho, muito obrigada. A Aline Riso também, que eu tô muito internacional, muito, né? Fala sério, demais. É a vida, né, gente? É assim que funciona. E Ivonete, muito obrigada por estar aqui. Gente, vamos falar da cura gay? Fala sério! Essa semana as redes sociais ficaram tomadas por posts de como é que é o negócio da cura? Não tem cura? Porque não tem doença, não tem cura? Gente, eu achei sensacional. O Facebook, ele fez de várias personalizações para você usar nos seus perfis e as pessoas começaram a se manifestar a respeito disso, a falar a respeito da cura gay. Qual foi a onda da cura gay? O que aconteceu? Um juiz, ele permitiu. E aí é importante que vocês saibam que isso não é uma lei, tá? A gente tem muita gente falando assim, a lei da cura gay. Não é uma lei. Foi uma decisão judicial, tipo em caráter liminar, que pode ser cassada também, porque não é um juiz do STF, né? É um juiz de primeira instância. Esse juiz, ele permitiu que os psicólogos fizessem anúncios e pudessem trazer pessoas que quisessem fazer terapia para reverter a homossexualidade. Bom, vamos lá. O Conselho de Psicologia condena a prática, né? Porque você, psicólogo, a Aline Riso que tá aqui, que tem a Santa Carmen, que não dá jeito dela nem a pau, né, Aline? E a Carmen que não dá jeito dela nem a pau, né? Então, tipo, não daria jeito. Gente, cura gay não existe. Por quê? Psicólogo não tá lá pra fazer cura de ninguém. Psicólogo tá lá pra ouvir as pessoas e tentar de alguma forma direcioná-las pra que elas se entendam melhor e vivam melhor. É pra isso que existe um psicólogo, certo? Psicólogo não tá lá pra dar um remedinho pra você e falar, opa, você é gay hoje, agora eu vou conversar com você e amanhã você não é mais, né? Não existe pra isso. O fato é que isso pegou muito mal. Muita gente começou a se manifestar a respeito, sobretudo a classe artística. A gente teve a Fernanda Gentil, por exemplo, que apareceu com uma foto que ela estava coberta com um lençolzinho, dizendo que ela tinha acordado meio lésbica naquele dia. Então, bastante gente falando a respeito disso. E então, a gente também vai falar sobre a cura gay, mas por quê? O Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, não sei se vocês sabem, muita gente não sabe, mas ele tem uma comissão de jornalistas LGBT dentro do sindicato. Essa comissão de jornalistas LGBT, ela está convocando os profissionais de comunicação para estarem hoje, a partir das 5 horas, lá na Paulista, no vão do MASP, para um protesto contra essa manifestação da cura gay. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham a respeito. Ontem, no Saia Justa, a Bárbara Gância falou a respeito da cura gay e começou um debate com a cantora Pitty. Eu não sei se vocês viram ou se vocês ouviram falar. Muita gente está dizendo que a Bárbara Gância foi preconceituosa, mas a Bárbara Gância é gay, né? Muita gente dizendo que ela foi preconceituosa e dizendo que a Pitty, que não é gay, deu um banho de cidadania na Bárbara Gância.
Por quê? A Bárbara Gance, o que ela fez foi defender que as pessoas deveriam ter o direito de, se quisessem, buscar alternativas. Então, sei lá, eu sou gay, tô a fim de me tratar, acho que isso é um problema, então eu deveria ter o direito de fazer isso. A Pitty estava dizendo que não é assim que funciona, que não é uma doença, e bababá, que a sociedade aqui precisa ser mais aberta e aceitar a diversidade de pessoas. Então virou um debate acalorado. Então eu queria saber o que vocês acham a respeito. O que vocês acham a respeito dessa decisão? O que vocês acham a respeito do Cura Gay? O que vocês acham a respeito da postura da Bárbara Gance, do juiz? Gostaria de saber bastante o que vocês pensam. Daniel Sensoni, de Natal, que bacana que você tá aqui, legal. Futuro papai, né? Daqui a pouquinho vai nascer a filhinha do Daniel, que é uma menina. Ok. Rubenito, um beijo pra você. Muito obrigada por estar aqui. Então, eu quero saber o que vocês acham da Cura Gay, porque esse é um tema muito, 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 muito controverso, né? Os jornalistas, a maior parte, é contra, ok? Então, eles chamaram essa manifestação para se colocarem a favor das manifestações contra a Cura Gay. Então, eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito, porque é muito louco esse negócio, né? Fala sério. Acontece. Então, eu vou falar para vocês como vai ser, tá? A comissão do LGBT do Sindicato dos Jornalistas participa nessa sexta-feira, como eu disse, a partir das 5 horas, lá no vão do MASP, do protesto pela suspensão da liminar da Justiça Federal do Distrito Federal. Então, como eu disse para vocês, não é uma lei, é uma liminar. Então, não adianta vocês escreverem a lei da Cura Gay, porque não é lei, é uma liminar. Voltando. A prática é vetada pelo Conselho Federal de Psicologia desde 1999 e a entidade informou que irá recorrer da decisão. De acordo com o sindicato, medidas como essa ressaltam a fragilidade dos direitos da população LGBT. Essa é a postura que a Pitty defendeu, tá lá no Saia Justa, duramente conquistados após anos de luta. Então, a decisão abre precedentes para que sexualidades não heteronormativas, sejam patologizadas, gente, palavra difícil, ou até mesmo criminalizadas. Criminalizadas eu acho que não, mas de fato, você tratar a homossexualidade como uma doença é uma viagem muito, muito, muito louca, né? Por isso, a comissão apoia essa luta pela suspensão da liminar e no atual contexto da luta por dignidade, respeito e direitos dos trabalhadores LGBTs, não há espaço para terapias de conversão de sexualidade, uma vez que não há cura para o que não é doença. Então, isso foi dito muito no Facebook essa semana, muita gente escreveu falando disso, então é isso. O Jair está dizendo aqui, é legítimo falarmos de embranquecer uma pessoa? Ou de querer curar um cadeirante na igreja? A diversidade quer identidade, iniciativas que tentam mudar como são as pessoas, a meu ver, são sempre desastrosas. Eu concordo super, 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 super. Gente, a diversidade, a gente fala muito disso aqui no Tá Na Pauta, né? A gente começou falando bastante disso aqui no Tá Na Pauta. A diversidade é uma das coisas mais bacanas que a democracia permite. As pessoas serem o que são, acreditarem no que acreditam e poderem falar o que pensam, poderem ir pra rua e serem como são. Você falar de Cura Gay, na verdade, na minha opinião, o que você abre precedente é para mais violência contra os homossexuais, porque isso acontece pra caramba, né? Homossexuais apanhando na rua, teve uma época que estava quase uma febre. Então, né? Por que a gente não se preocupa muito mais com os assédios que acontecem dentro dos ônibus, por exemplo, do que com a Cura Gay, que não faz o menor sentido? Enfim, é isso que eu acho. E vocês acham o quê? Olha, a Ana tá dizendo aqui que ela acredita que a Cura Gay seja um erro. Eu também acho que é um erro. E tá dizendo que as pessoas devem prestar mais atenção no que dizem, no que pensam e no que falam. Ok. Caio Figueiredo tá dizendo aqui, Fábio Arruda, consultor de etiqueta, desceu do salto. Fica feio para o consultor da Pitty em rede nacional? Eu acho que fica feio para qualquer um da Pitty em rede nacional, né, Caio? Eu tô falando aqui e falei bastante a respeito disso. A gente deve tomar bastante cuidado com o que a gente fala, sobretudo quando a gente tem um meio de comunicação na mão. E com a forma como a gente se porta, porque de um jeito ou de outro a gente influencia pessoas, a gente ajuda a criar parâmetros, então a gente precisa sim tomar bastante cuidado. O Gustavo Tomazelli está dizendo, será que um dia o jornalismo deixará de ser de esquerda? Por que você acha que o jornalismo é de esquerda, ô Tomazelli? Eu não sei se eu concordo com você, não. Eu acho que há de tudo.
Quando a gente se forma em jornalismo, e aí eu acho que você fez jornalismo, acho, né? Acho que sim. Quando a gente se forma em jornalismo, a gente se forma em comunicação social. Então a gente se preocupa, na verdade, quase que 100% com o andamento da sociedade. A gente se preocupa com as mazelas sociais, a gente se preocupa com as pessoas, a gente quer que as coisas andem bacana, a gente se preocupa com as injustiças. Então a gente é formado para isso. Isso, de alguma forma, é alinhado ao pensamento de esquerda, mas não significa necessariamente que o jornalismo seja de esquerda ou que o jornalista seja de esquerda. Eu conheço jornalistas de tudo quanto é jeito, na verdade, então não sei se eu concordo com esse seu comentário nesse momento, não. O Caio está dizendo, e os erros em A Fazenda? Já rodaram 2. Então, eu não tô acompanhando, pra ser sincero, viu? Desculpa não poder opinar a respeito disso. Eu não assisto a Fazenda, não assisti a Fazenda. Posso até dar uma assistidinha pra poder falar com vocês outro dia, mas não me interessa muito pela Fazenda, não. Então, não assisti. Desculpe, não consigo opinar. Tá bom? A esse respeito. Então, agora vamos pra outra notícia. Gente, hoje eu tava preparando a pauta aqui do Tá Na Pauta, e eu fui surpreendida, né, por um vídeo de uma jornalista que foi muito famosa nos anos 80, 90. Eu queria mostrar pra vocês uma foto dela. Vocês lembram da Valéria Monteiro? A Valéria Monteiro foi apresentadora do Fantástico, ela foi atriz, ela apresentou o Jornal Hoje, ela fez muitas coisas na televisão brasileira. Eu acho que vocês devem se lembrar. Quando ela abandonou a bancada de jornal, ela entrou direto numa minissérie da Globo. E depois ela deu uma sumida. Hoje ela tem uma produtora lá em Campinas, ela continua trabalhando com televisão, mas agora ela trabalha nessa área da produção. E a Valéria postou um vídeo hoje na internet se colocando como candidata à presidência da República. Eu achei muito interessante porque é óbvio que ninguém ia levar a sério, né, eu imagino, um vídeo desse. Até porque ela não tem nenhum tipo de carreira política, nenhum tipo de atuação que eu tenha visto ou que eu tenha tido notícias, né, a respeito disso. E a Valéria se colocou assim como candidata à presidência. Então, vamos ver o tratado da Valéria e aí a gente conversa. Você acha que a política não tem mais jeito? E aí? Vai deixar nas mãos dos bandidos, dos amigos, dos herdeiros deles? Não sabe o que fazer. Se você, como eu, se sente abandonado por aqueles que deveriam nos proteger e representar, vem fazer ativismo político comigo. Sou pré-candidata à presidência. Da República. É sério. Vou emprestar a minha cara a tapa para juntos sermos capazes de levar à campanha temas verdadeiramente importantes, para um debate honesto sobre a nação que queremos construir e os brasileiros que queremos ser. Já sei. Tá me perguntando por qual partido? Esse é o nosso primeiro grande desafio. Conseguir um partido corajoso o suficiente para nos oferecer uma plataforma independente, já que as leis não permitem candidaturas independentes e nem a criação de novos partidos. Procuramos um partido que tenha vontade de participar dessa nossa proposta ousada e da guinada política que podemos dar. E como uma andorinha não faz verão, precisamos nos unir no movimento de reação nacional para 2018. Vamos ver onde conseguiremos chegar sem dinheiro, sem padrinhos políticos, mas com muita consciência e colaboração. Tamo junto? De volta! Então, gente, o que vocês acham de uma jornalista, na verdade, Valéria Monteiro, se candidatar, se colocar já como pré-candidata à presidência da República? Que fique claro que a Valéria ainda não tem partido, né? Como ela disse no vídeo, ela busca um partido que tenha coragem de, enfim, abraçar o projeto dela, de estar, né, de participar como candidata à presidência nas próximas eleições, que são no ano que vem. Eu achei interessantíssimo, eu achei muito interessante. Primeiro, porque ela não tem nenhuma bagagem política. Segundo, porque o discurso do eu não sou político, eu sou administrador, eu sou qualquer outra coisa, pegou pra caramba nessas últimas eleições. Tanto que a gente teve o João Dória eleito aqui em São Paulo e a gente teve outros casos pelo Brasil. Outra coisa é que
Gente, as pessoas estão tão desacreditadas na política que elas próprias estão se colocando a fazer, né? O que vocês acham, hein? Eu achei muito interessante mesmo o fato da Valéria Monteiro ter se candidatado à presidência e colocado como pré-candidata à presidência. Pode ser que isso nem ande, né? Porque ela precisa de um partido, a legislação brasileira não permite candidaturas independentes, então, de fato, ela vai precisar de um partido para se candidatar, mas é muito interessante. Vale lembrar que a Valéria, eu acho que ela posou para Playboy também, não posou? Ela teve uma carreira forte de jornalista na Rede Globo por um período. Ela era um dos principais rostos da TV Globo. Ela era considerada musa no jornalismo na década de 90. Então, ela foi muito conhecida, ela teve um grande boom até que decidiu deixar o jornalismo para viver como atriz. Ok? Conceição Cavalari Silva, um beijo, Conceição. Que legal que você tá aqui, muito obrigada. Ela tá mandando um beijinho pro Eduardo Neco. Eduardo Neco é um cineasta sensacional. Trabalhou comigo e me ajudou bastante em vídeos, fez bastante coisa junto comigo, ajudou no programa anterior que eu tinha. Então, pro Eduardo, que sempre foi um parceiro, um beijo pra você. Sucesso nos seus projetos. O Eduardo tá muito bem, inclusive, tá mandando bem pra caramba. Então, olha, a Antônia tá dizendo aqui que ela acha que a Valéria Monteiro, que a gente precisa, na verdade, de que nossa política seja composta por pessoas novas e por pessoas inteligentes. E ela acredita que a Valéria Monteiro possa ser uma boa candidata, sim, à presidência da República. Gente, que demais! Vocês votariam nela? O que vocês acham? Vocês acham mesmo que a gente precisa dessa renovação toda? A Rosana Araújo também está aqui. Muito obrigada. Betânia Lins, muito obrigada por estar aqui também. Ariadne, muito obrigada, Ariadne, por estar aqui. O Kleber, já falei com o Kleber, com o Panavelli também, com o Glauco também. O Arthur Ortega, muito obrigada por estar aqui, Arthur. A Mari, já falei com ela também, lá da TV Cultura, do Papo de Mãe. Muito obrigada, viu? O Farik Amir, muito obrigada por estar aqui também. Paulo Diniz, Luciano Fernandes, muito obrigada. O Israel tá dizendo... Eu adoro, porque tem vezes a gente fala comigo pelo WhatsApp também, acho massa. O Israel tá dizendo aqui que ele também votaria na Valéria, porque ele acha que a gente precisa de pessoas inteligentes. E que inteligente ela já mostrou ser. Então, bacana, acho bom também. Ok, gente, mudando mais uma vez de assunto, eu queria mostrar pra vocês uma coisa legal e importante. Outra notícia do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. E por que eu tô mostrando isso? Porque a gente tem no jornalismo, eu não sei se todo mundo que está acompanhando aqui é jornalista ou que gosta bastante dessa profissão, mas é muito comum em redações que aconteçam assédios morais e assédios sexuais. Tá, Thaís, o que é assédio moral? Assédio moral é quando você é humilhado em razão do seu trabalho por algum motivo e essa humilhação tem que partir de um cargo superior ao seu. Então, se o seu chefe, no meio da redação, dá um grito falando você é burro, porque essa matéria está uma merda, então você é um idiota e você não faz nada direito, isso é assédio moral. Se você sai para almoçar e aí, teoricamente, você tem uma hora de almoço, você está almoçando com uma fonte, você demora 1h30. Quando você volta, a pessoa fala com você como se você estivesse voltando da escolinha. Você ficou 1h30 almoçando e te constrange na frente dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Isso também é assédio moral. Outra coisa que é assédio moral é te acossar por algum motivo. Então, sei lá, tá no meio de uma reunião, a pessoa te trata mal, a pessoa não te escuta, ela dá voz a todas as pessoas que estão na mesa, menos pra você se sente excluído, você se sente mal. Isso é assédio moral, por exemplo, tá? Então essa é uma prática comum em redações, por incrível que pareça. Tem muito chefe de redação que se acha o dono da cocada preta. E aí, o rei da cocada preta que fala, né? Então eles tratam as pessoas mal porque a gente vive realmente numa profissão que é muito estressante, muito corrida, e por vezes as pessoas perdem um pouco o equilíbrio, né? Mas tem gente que perde demais, e perde o equilíbrio sempre com a mesma pessoa. Então, se a pessoa é alvo de chacota também, isso incomoda ela também, é assédio moral. Então, assim, existem vários casos de assédio moral que acontecem em redações. Outra coisa que também acontece bastante é assédio sexual. E, gente, fiquem pasmos, porque as pessoas acham que assédio sexual acontece só de homens para mulheres. Acontece também de mulheres para homens, tá? Eu já ouvi casos, assim, muito interessantes de chefes mulheres que assediavam sexualmente seus subordinados. Enfim, acontece.
Então, é importante que se fique claro que o assédio sexual também acontece bastante. E é muito comum que assédios aconteçam também em entrevistas de emprego. Então, a pessoa vai lá fazer uma entrevista, o cara acha a pessoa bonitinha, vai lá e dá um chaveco. Se você... Sabe aquele barato do teste do sofá que falavam bastante? Isso é assédio sexual, ok? Então, o Sindicato dos Jornalistas abriu um canal exclusivo de denúncias de assédio sexual e moral nos jornalistas. Acho que a gente tem o cartaz para mostrar para vocês poderem, quem se interessar, fazer as denúncias. Assédio moral ou sexual... Não, isso aí é o outro. Vou mostrar para vocês o outro já. Então, assédio moral ou sexual, denuncie. A hashtag é denuncie o assédio. O e-mail é denuncioassédio@sjsp.org.br. E você também pode usar telefones. Depois eu pego esse cartazinho e colo para vocês. Vocês também podem fazer o assédio de forma anônima pelo WhatsApp, pelo número 993001382. Por que o sindicato criou esse canal, tá? A iniciativa faz parte de uma série de ações da entidade que ela tem promovido para combater e enfrentar os assédios que sofrem os jornalistas no exercício da profissão. As denúncias são recebidas pelas diretoras do sindicato, de forma que os jornalistas que sofrem assédio se sintam seguras. Então, normalmente, gente, voltando, e aí também eu acho que é até um erro de comunicação, porque o assédio sexual, ele não parte só de homens para mulheres. Óbvio que as mulheres sofrem muito mais assédio sexual do que os homens. E, muito mesmo, 90%. Mas também acontece o contrário, tá? Então, esse canal tá aberto. É importantíssimo que aconteça. A Bruna Monteiro de Barros também tá aqui. Muito obrigada, Bruna. A Bruna é editora de home do UOL. Um beijo, bom trabalho pra você aí no UOL. E é importante que aconteça, é importante que haja esse canal, porque é muito comum o assédio moral e o assédio sexual em redações, e muitas vezes as pessoas que sofrem não têm pra onde ir, não tem com quem falar, então isso é muito ruim, as pessoas ficam muito vendidas, isso não é bom, né? Eu tô aqui também, que legal! Eu tô aqui com o Antônio Souza, um beijo pra você, Antônio, fico super feliz por você estar aqui. Antônio, eu acho... Gente, desculpa, que também é uma pergunta de WhatsApp. O Antônio, ele tá perguntando se eu já sofri assédio moral ou sexual dentro de redações. Ok. Assédio sexual, não, eu nunca sofri, graças a Deus. Assédio moral, acho que de um jeito ou outro todo mundo já sofreu, mas graças a Deus eu tive sorte de trabalhar tranquilamente nos lugares por onde eu trabalhei. Acho que um caso pontual ou outro sempre acontece, mas também não é nada que mereça nota, no meu caso, ok? O Antônio Carlos também fica falando, também ele voltou ao papo do Marcelo Rezende, ele tá dizendo que também tá incomodado com o que muitas pessoas estão fazendo, sobretudo na Rede TV, os programas de fofoca e os jornalistas que tratam de fofoca, falando a respeito da namorada do Marcelo Rezende, que estaria desempregada, em depressão e etc. Realmente é chato, gente, é normal que aconteça espetacularização da notícia, infelizmente acontece, mas eu sinceramente fui pega de surpresa com o lance do Marcelo Rezende, porque eu não achei que isso fosse continuar rendendo por tanto tempo. Mas tem uma coisa que eu queria comentar com vocês. Lembra que eu falei semana passada a respeito do Camargo, que eu acho ele meio ó do Borogodó? O Ricardo Feltrin, colunista do Ops lá do UOL, Ricardo Feltrin é sensacional. E ele deu uma nota dizendo que o Dudu Camargo foi ao enterro do Marcelo Rezende sem que eles tivessem nenhum contato, simplesmente para aproveitar a audiência. E lá que ele tentou, depois que fecharam o caixão, levar o caixão do Marcelo Rezende para garantir lá um ibope. O Dudu Camargo respondeu dizendo que ele conhecia o Marcelo Rezende e que ele já tinha trabalhado com ele em algum momento, mas e ele negava que tivesse se aproveitado da situação e que tivesse ido lá só para conseguir ibope. Ele disse que, como eu disse que ele era amigo, ele disse que não deu nenhum autógrafo para nenhum fã, mas gente que tava lá disse que ele tirou selfie com uma galera. É surreal, né? É surreal, é triste. E, gente, vocês acreditam que a gente tá quase acabando o programa? Tá. Hoje foi muito master, mega rápido, né? Então eu queria me aproveitar aqui desse tempinho final para dar um beijo vocês que estiveram aqui. Deixa eu citar vocês, porque eu sei que vocês gostam de conversar. Então, Rosana Araújo, muito obrigada. Joselilton Gomes, você chegou só agora, não acredito. Joselilton, um beijo, muito obrigada por estar aqui. O Henrique Dias, obrigada Henrique pela audiência novamente.
A Paulinha, obrigada, Paula Franco, por estar aqui. Letícia Giacometti, muito obrigada. Henrique Dias, muito obrigada. João Carlos, obrigada. Diego Vinhas, muito obrigada. Isabela, obrigada. Cidinha, muito obrigada. Jairo Marques, obrigada. Israel, obrigada. Rogério Veloso, Rogério, eu vi, na verdade eu te vi e não vi direito, né? Rogério Veloso, muito obrigada por estar aqui. Fico feliz de te ter aqui também. Rogério lá de Goiânia, muito obrigada, viu, por estar aqui no programa. Bom, gente, todo mundo que tá aqui, eu não sei se eu perdi alguém, vou voltar. Joseilton, a Bruna Monteiro, que eu já falei, a Rosana, o Daniel Sensoni, obrigada. Ivanete, obrigada. Betânia, Sônia Blota, morro de saudade de você. Ariane Bugai, obrigada. O João, muito obrigada. Letícia, obrigada. O Kleber, obrigada. Pedro, Giba, Arturo, Glauco. Gente, muito obrigada a vocês por acompanharem mais uma vez o Tá Na Pauta. A gente continua com bastante assunto e a gente continua se falando durante a semana pelo Facebook. A gente sempre tem bastante coisa para conversar, então a gente continua por lá no Facebook. Vocês podem compartilhar esse vídeo, ele continua demente, ou vocês podem entrar também no canal do YouTube da OTV, que é otvtube.com.br, eu acho. É isso, né, gente? OTVTube? Ah, acertei! otvtube.com.br. Então eu não acho, eu tenho certeza. Vocês podem acessar por lá também o programa. Mas é lógico que o nosso papo ao vivo é muito mais legal, né? Então é isso. Eu vou encerrando por aqui. O Patrício Bentes vem agora na sequência. E a gente continua o nosso papo pelo Facebook. Na semana que vem eu volto com mais pautas. Você tem sugestão de pauta? Podem me mandar. thaisnaldoni@gmail.com ou comentem lá na página do Facebook mesmo que eu vou ver e eu vou considerar as pautas de vocês, ok? Então, um beijo muito grande. Galera da Invitro, um beijo pra vocês. Aline Riso, Wanderson, beijão, obrigada por estarem aqui. E Wanderson, pode deixar que eu não vou deixar ninguém chegar aí com a cura gay, tá? Fica tranquilo. Então, um beijo pra vocês. Até. A gente se vê na semana que vem de novo. Fui!